Eliminado pelo Peñarol na Libertadores da América, o Flamengo passará por faxina nas próximas semanas. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem não fica para 2025. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo. Informação importante contada por Paulo Vinícius Coelho, o PVC. De acordo com o jornalista, dirigentes do Flamengo tentam convencer Felipe Luiz a ficar no lugar do Tite até o fim da temporada. A situação do Tite bastante delicada depois da eliminação para o Peñarol na Libertadores da América. Eu já vinha prevendo essa situação para vocês. O Felipe Luiz, recentemente aposentado da função de lateral esquerdo, começou sua carreira como técnico do Sub-17, foi promovido ao Sub-20, ganhou títulos nas duas categorias e agora teria essa possibilidade. O Felipe Luiz reluta com a ideia de assumir o Flamengo nesse momento, por alguns motivos. Primeiro porque o Tite nem sequer foi demitido. Depois por conta da situação do clube e a questão eleitoral. A gente tem a votação que vai definir o novo presidente do Flamengo a partir de 9 de dezembro. Se o Felipe Luiz acenar de maneira positiva para esse pedido, o Tite deve ser desligado e já para a partida contra o Atlético Paranaense marcada para esse domingo, poderemos ter novidade no comando técnico com a lembrança de que o Flamengo encara na próxima semana, quarta-feira, o Corinthians no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, a última chance de o Flamengo se sagrar campeão nessa temporada. Só para completar, Luiz Castro, o nome dos sonhos dos dirigentes rubro-negros, tem afirmado que não gostaria de trabalhar nessa temporada. E a saideira, a respeito do Fla, o elenco foi recebido no aeroporto do Rio de Janeiro, depois da eliminação para o Peñarol, com xingamentos e pipocas atiradas nos jogadores. E você, o que pensa sobre Felipe Luiz? Sobre a chance de Luiz Castro? Ou dá para continuar com o Tite até dezembro? Já uso o espaço para comentário. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo e mais um vexame rubro-negro de Tite. O Flamengo não conseguiu marcar gols no Peñarol, 0-0, e foi eliminado pelo time uruguaio nas quartas de final da Libertadores, com a lembrança de que o Peñarol gasta 7 vezes menos por mês com folha salarial. Segundo ano seguido de muita decepção pro torcedor rubro-negro. Temporada passada de 7 disputas e nenhum título. Temporada atual de título do Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro praticamente descartado. O Flamengo está muito distante dos demais e a Libertadores da América também deixou de ser uma possibilidade. A tábua de salvação rubro-negra parece ser a Copa do Brasil. O Flamengo enfrenta o Corinthians nas semifinais. Se passar, pega o vencedor do confronto entre Atlético Mineiro e Vasco. Mas diante de todo esse contexto, dá para assegurar que o Flamengo passará por mudanças importantes no seu elenco na próxima temporada, independentemente de quem for o presidente. A situação do Tite é dramática. Mesmo que o grupo da situação Rodrigo Dunche continue e o Dunche vença a eleição representando o Rodolfo Landim, o Tite não deve permanecer para a próxima temporada. O clima é extremamente hostil. Gabigol e Davi Luiz têm contrato somente até 31 de dezembro e também não ficam. O Flamengo está muito incomodado com o desempenho dos dois, especialmente levando em consideração o custo-benefício. O Gabigol ganha R$1.600.000 por mês, o Davi Luiz ganha R$1,5 milhão. A saída da dupla assegura R$3.100.000 por mês de economia. Estamos falando de algo superior a R$36 milhões por temporada. Carlinhos também não estará no Flamengo em 2025. A avaliação interna é de que é um centroavante muito abaixo do que o Flamengo precisa para um camisa 9. A ideia rubro-negra vai ser vender o jogador, se não existirem propostas, um empréstimo para que ele não continue. Só para arrematar, o Tite foi cobrado nos vestiários do estádio em Montevidéu, depois da promessa que havia feito na derrota por 1-0 para o Peñarol no Maracanã, de que o Flamengo marcaria gols. O paparazzo rubro-negro que cobre o Fla cobrou o Tite. Aí, você disse que faria gol? E o Tite respondeu dizendo que não havia feito uma promessa, e sim havia projetado a marcação de pelo menos um gol contra o Peñarol. O Flamengo está eliminado da Libertadores. E você, o que pensa? Tite merece cair agora? Fica até o fim da temporada? Deixa a sua opinião, já registra aí o que você pensa no espaço para comentário. Só não esquece também de deixar like, de se inscrever no canal. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo. Rubro-negro vai precisar quebrar uma série de tabus na noite dessa quinta-feira para chegar às semifinais da Libertadores da América. Vale a lembrança de que o Flamengo perdeu para o Peñarol por 1-0 no jogo de ida no Maracanã. E nessa noite, a partir das 19, lá em Montevidéu, precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar direto. Se vencer por 1 gol de diferença, a decisão vai para pênaltis.
Importante contar que o Flamengo nunca venceu o Peñarol na Libertadores. O Flamengo também nunca nem sequer marcou gols no Peñarol nessa competição. O clube não vence por 2 gols de diferença sem o Pedro desde janeiro. E o Pedro é ausência para a partida de hoje, assim como para as próximas. Ele acaba de passar por uma cirurgia no joelho. Para completar, o Peñarol não perdeu em casa na Libertadores desse ano. São 4 jogos, 4 vitórias e nenhum gol sofrido. Por falar nisso, o Peñarol não perde em casa na Libertadores desde 2017. Já o Flamengo não vence no Uruguai desde 1995. Diante de tantos tabus, o que dá para prever para esse jogo? Eu vou deixar a minha opinião. E eu acho que o Flamengo vence. Não sei se vence pelo placar que precisa para ir para a próxima fase, mas acho que a vitória rubro-negra sai, ainda que por um gol de diferença. E aí na decisão por pênaltis, o rubro-negro vai ter de contar com um bom momento e a excelente participação do Rossi nas cobranças de pênalti. O provável Flamengo para o jogo dessa noite: Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Não fala comigo hoje não, Fernandinho. Quem é esse aqui no telão? Hoje eu não tô Que pra show muito da assunto, Xuxa é esse? Quem é? É o Arrascaeta. Olha, eu tô muito preocupada com Pedrosa, mas eu tô muito feliz. Porque hoje a gente tem uma apresentação musical nesse programa. A gente agora também vai começar a tocar música. E hoje a gente está recebendo o Lion Peñarol! Coisa linda! Eu tô com medo de você? Um pouquinho, tá bom? Aqui que bonitinho, ó. Qual música que você vai cantar? Solta a música, DJ, por favor, pro nosso Lion Peñarol cantar. Não, é aquela outra da palavra. Una palavra. No dicen Tá igual o nada show do Akon no Rock in Rio, playback isso y aí. al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento Olha, um leão e um gato, esconde gente. el agua, como las flores que Me abraça, me esconden tira um abraço luz. de amigo. Una mirada Ele no sabe a dicen letra. nada Ué? al mismo tiempo. Por favor, ô Anderson, fecha a câmera no nosso Lion Peñarol. Cadê? Eu tô... Primeiro agradecer aqui, @Kaká Personagem Vivo. Tá chegando o Dia das Crianças. O Kaká tem mais de 300 personagens pra agitar aí a festa do Dia das Crianças, a festa de aniversário. Entra aí, Kaká Personagem Vivo. Tem um monte de personagem legal. Eu já tive o Pantera Negra aqui. Ô, Lion Peñarol. Pra quem não sabe, um dos mascotes do Peñarol é um leão. Ô, Lion Peñarol, você pode me responder? Cadê o Pedrosa? Eu acho que ele faltou. E Ele tá lá no Uruguai. ele tá lá no Uruguai? Ontem ele passou a noite na Penha. À noite na Penha. Imagina o Pedrosa ontem, depois das 11h45 na Nenê, Penha. Ih, tem quem outra. nasce na Penha? É Peñarol. Quem nasce na Penha é o quê? Peñarol. Nenê, tá Tite? Fica Tite não. Confesso que eu senti o golpe, gente. Eu não Sentiu? Senti, cara. Senti o golpe. Ô, Lion, Oi, cadê o Pedrosa? Olha, a produção prometeu e comprometeu. Projetou. Deixa eu fazer. Cadê o meu chimarrão? Cadê o chimarrão do Cadê o meu do chimarrão? Lion Peñarol, gente? Deixa eu fazer uma coisa aqui pra vocês. Sabe o que eu tô fazendo? Sabe? Hein? Cuidado, Fernando. Vai criar Cuidado, metade ele das pode oportunidades que voltar. criou hoje, vai fazer gol lá. Cuidado. Era E cobra. essa escada que eu tava esperando. Venê, passei na padaria hoje, padeira era flamenguista. Aí eu falei assim, qual foi, irmão? O que você tem aí a ele?
Pô, só tinha sonho. Aí eu, e aí? Acabou. Toma! Vai criar metade da Olha, eu tô aqui na oração pra esse Lion nunca mais voltar nesse programa. para. Cuidado que ele pode voltar. Volta nada, Ele pô. pode voltar, entendeu? Deus O me Botafogo abençoe. não vai dar o mole que o Flamengo O deu. Botafogo vai passar o carro Vai no passar Penharol. o carro e vai deixar a eliminação do Flamengo mais vergonhosa ainda. Ai, meu Deus. Mas a eliminação do Deus. Flamengo não foi vergonhosa, velho. Não, Que isso? foi não. Eu também acho que não. Perdeu Ah, no não. Maracanã. Pô, Foi não, foi diante de vergonhosa não. 60 mil. Foi vexatória. Não acho não. Não, Olha, o foi Flamengo não. tentou reverter o placar, nada funcionou. A gente pôde ver como é um caldeirão, né? O novo estádio do Penharol, né? Não conseguiu marcar nenhum gol e acabou sendo eliminado da Copa Libertadores. Fala comigo, Pedrosa. Eu prometo que hoje eu vou fazer gol. Não, você Pode me projeta. cobrar. Você Vamos cobrar. projeta. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Me cobra depois. Tite já tinha prometido gols e o Flamengo até começou buscando e de todas as formas possíveis. De cabeça com La Plata, Gerson também tentou, mas a situação estava complicada para o rubro-negro. A esperança era no segundo tempo e Alexandro manda longe. Entra o predestinado, mas parece que a noite também não era dele. Bruno Henrique tem chance, mas a bola não entra por nada. O Penharol arrisca em cobrança de falta e a bola fica com o Rossi. E quase que o Flamengo toma um gol após o goleiro sair jogando errado. E nem os 5 minutos de acréscimos e Rossi já na área também brigando por um gol, fez a promessa de Tite sair do papel e o Flamengo terminou eliminado nas quartas de final da Libertadores. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Me cobra depois. Não vai não! Essa Ele não vai não! Una palabra no dicen Olha nada. só, deixa eu falar uma coisa. Essa sonora que o DJ Careca soltou agora, ela foi uma sonora que aconteceu, né, Vene? Sim. Na semana passada, depois do jogo com o Maracanã. Brincamos aqui, a gente é muito clubista, brincamos com a desclassificação do Flamengo, como se todo mundo é zoado nesse programa, mas agora falando sério de campo e bola, Vene Casagrande, o Pedrosa citou de ter sido um fechamento de coração, não acho que foi, tá bom? A gente Eu viu, acho. você olhar, olha aqui, isso aqui parece um Eu acho. videogame. Eu muito acho. difícil jogar lá. Não, Esse eu- estádio é novo, o time do Penharol super Inclusive, eu não tradicional. acho que a eliminação tenha sido um vexame, não. Eu acho que a participação do Flamengo na Libertadores foi um vexame. Sério, Vene? Claro Por que é quê? sério. O Flamengo não ganha fora de casa desde 2022. Ou seja, esse ano conseguiu não vencer fora de casa, mesmo diante de adversários totalmente tranquilos, se a gente for parar e analisar. O Flamengo se classificou na fase de grupos na base do desespero. Independentemente da altitude ou não, o Flamengo não jogou bem na fase de grupos. Se classificou em segundo. A gente pôde ver um Bolívar se classificando em primeiro. De maneira bem tranquila, inclusive. Nas oitavas de final, o Flamengo novamente se classifica na base da dificuldade, na base do sacrifício. E nas quartas de final, o Flamengo, em 2 jogos diante do Penharol, não conseguiu fazer um gol sequer. Inclusive, na partida de ontem, que o Tite havia prometido que sairia gol, o Flamengo conseguiu chutar apenas 2 vezes ao gol do adversário. Teve a maior passe de bola, teve o controle do jogo, mas foi um time totalmente arame liso. Aquele cachorro que late, late, late e não morde. E a verdade é essa. E não adianta o Tite chegar e justificar dizendo que tem desfalque do Pedro, que sempre botou o time para jogar através do esquema do Pedro, porque tinha o Pedro. Só que ele teve tempo, Fernandinho Amaya, para se preparar para esse jogo sem o Pedro. O time ficou aqui, não viajou para Porto Alegre, focando 5, 6 dias na preparação para esse duelo. E o que a gente pôde ver ontem, diante do Penharol? Um time sem jogada ensaiada, sem transição rápida, parecia um bando em campo. E para piorar, as decisões do Tite durante o jogo foram as piores possíveis. Imagina você contrata, você é um dirigente, você paga 20 milhões de dólares para contratar um jogador mais caro da história. O Tite tinha a oportunidade de colocar esse jogador em campo e não colocou. Ele morreu, entre aspas, com a eliminação, tendo o Alcaraz no banco de reservas. E quando ele tira o Fabrício Bruno, ele bota o Davi Luiz. Pra quê? Pra fazer jogada aérea, quando na verdade o Flamengo precisava chutar a gol. E para e pensa, uma das virtudes do Alcaraz qual é? É chute a gol, é finalização. Então ele tinha esse jogador no banco de reservas, ele não colocou, botou o Davi Luiz para aproveitar a jogada aérea. Pra quê? Pra que fazer isso?
não tinha a menor possibilidade disso dar certo. Foi na base do desespero total. Eu entendo os desfalques, mas não entendo as justificativas do Tite. É uma resposta pior do que a outra na entrevista coletiva. E eu não vejo uma evolução. Muito pelo contrário, é para o torcedor do Flamengo se preocupar bastante nessa reta final de temporada. Independentemente se vai ganhar a Copa do Brasil ou não, mesmo que ganhe a Copa do Brasil, o ano do Flamengo terá sido um ano azedo. A verdade é essa. Porque a atuação na Libertadores foi terrível, foi patética, a verdade é essa, mais uma atuação vergonhosa do Flamengo em Libertadores da América. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo não disputa o título, está apenas disputando o Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil eu vejo hoje o Corinthians melhor no momento que o Flamengo. A verdade é essa. O Corinthians está numa crescente e o Flamengo está numa decrescente. Hoje o Corinthians, se bobear, é favorito diante do Flamengo. Diante de um Flamengo que não tem evolução, não tem margem para evolução. É isso que o Tite entrega. E agora? Fala o que muito. fazer? Boa tarde, Vene. Olha, ele chegou. Eu tava tentando. Oh, você tá muito nervoso, Vene. O que houve? Que é isso? Loucura. Libertadores é assim, é assim mesmo, cara. Não, calma aí. Não, eu soube que o Penharol tem um alto investimento, quase igual do Flamengo. Não dá, cara. Não dá. E, olha, pra Não, finalizar. você tá precisando de ouvir um pra recado. finalizar. É assim. Não vai finalizar, não. A gente quer falar ainda mais. Eu culpo o Tite pela eliminação. Mas a maior Continue, culpada Pedrosa. dessa eliminação é a diretoria. Mas eu não posso deixar de criticar alguns jogadores. Leia-se, Arrascaeta e De La Cruz. Você já vai criticar. Você tá melhor Pera fisicamente do que eles, Vene. Pera aí, não fala Verdade agora. é essa. Não fala agora. Sério isso? Senti aqui, tá? Mas também não é difícil, né? Não, olha aqui, eu tenho uma dica agora pra passar pro Vene, que tá precisando, e pra você que é Mengão. Daqui a pouco tem o Tite falando, daqui a pouco tem o nosso Lion Penharol que continua aqui, né? Ele vai dançar ainda. Tem o Pedrosa. A palavra nesse programa hoje é leveza. Leveza. Ô Lion Penharol, por favor, pode ficar aqui com a gente, o pessoal tá pedindo. No Twitter, pra caramba. Lá no Twitter. Para, o Twitter nem tá. Não tá ativo? Ai, eu esqueci. O Twitter caiu, Ai, caramba. Igual o Flamengo na Que Libertadores. isso, gente? Ô, Laio, pode ficar lá no meu telão, Laio. Pode ir lá. Pode ir ali. E posso dizer, se o Twitter tivesse ativo, o Tite já teria Já caído. tinha caído É também. isso aí. Olha só. Aliás, isso é uma possibilidade? Você tá me perguntando? É claro. Ele tá aquecendo, eu acho que ele quer entrar. Ô, Laio, vem cá, fica aqui pertinho de mim. Aqui, ó. Isso. Eu tô com um pouquinho de medo de você, tá bom? Tô te evitando um pouco. Depois eu quero saber se isso pode acontecer, hein, Vene Casagrande, até o final do ano. Lembrando que o contrato do Tite é até dezembro desse ano. Pedrosa, falando de campo e bola mesmo. O Flamengo teve muito volume, muita oportunidade, mas... Muito volume no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que foi muito mais na base do abafa. Concordo plenamente com o Vene sobre as substituições completamente sem sentido, substituições claramente num momento ali de muito mais emoção do que pensamento. O Tite botou o que ele achava que ele tinha que colocar, não tinha lógica as mexidas que ele fez. Eu acho que o Flamengo no primeiro tempo até conseguiu criar algumas oportunidades, mas de fato não tinha um finalizador. Quando o Pedro se machucou aqui, eu fui muito claro falando o seguinte: o Pedro é o melhor jogador do Flamengo. O Pedro é o jogador que decide partidas. E sem dúvida alguma a perda desse atleta, que ontem, se tivesse no jogo, teoricamente teria oportunidade para fazer gol, porque o Flamengo chegou a criar, ele poderia ser o diferencial. O Tite perdeu o Pedro, perdeu o Cebolinha, perdeu o Luiz Araújo, mas nada disso justifica a pobreza que é o futebol que o Flamengo joga. O Flamengo tem um alto investimento, o Tite já está no Flamengo desde outubro do ano passado, já era para o Flamengo pelo menos ter um estilo de jogo decente para jogar. E o que eu vejo é um time que abusa, usa das bolas longas, o meio-campo que pouquíssima inspiração, e não dá pra gente ficar só falando mal do Tite. As atuações individuais do Arrascaeta, do De La Cruz, do próprio Gonzalo Plata, que no primeiro tempo ensaiou algum tipo de bom jogo e depois foi um desastre. E de todos os atletas do Flamengo, para ser muito honesto, foi uma atuação muito abaixo do esperado. Esses caras também precisam ser cobrados, porque, eu repito aqui, o vexame talvez não tenha acontecido no jogo de ontem. O vexame tem acontecido no Maracanã. E lembrando sempre, o Flamengo menosprezou a fase de grupo, o Flamengo priorizou o Campeonato Carioca em vez de focar na Libertadores. E tá aí, ó, o resultado. Mais uma vez decidindo fora de casa, mais uma vez sendo eliminado para uma equipe muito inferior ao que é o Flamengo. Você já acostumou com o SBT? Quantos anos? Quase 3. Já tá acostumado, né? Tô Que daqui a acostumado. pouco tem uma disputa. O Flamengo não ganhou do Penharol ontem, né?
Mas daqui a pouco esse confronto acontece de novo neste programa. Pois é. Vene Casagrande, já quero saber também a tua opinião e você queria falar de uns jogadores. Mas antes, a delegação do Flamengo já chegou ao Rio e teve, sabe o que? Protesto no desembarque. Teve também o Tite falando ontem. Vamos de Tite antes, já que a gente tá nesse assunto. O Tite antes dessa, depois na coletiva, o Tite falou sobre isso. Cadê? Eu projetei, né? Senão... Sim, tá me cobrando, eu tenho todo o direito, mas eu não coloquei prometi, porque promessa é uma coisa, pá, tá? Eu não sou futurista, cara. Tá? Eu disse que nós íamos colocar isso, e era o objetivo de criar e fazer, nesse aspecto sim. Só que promessa não foi. Projetei sim, trouxe responsabilidade para mim sim, queria que fizesse sim, era para fazer gol sim, tudo isso. Só o termo não é. Casagrande, tá aí, esse é o Lion Penharol. Pra quem não sabe, o Penharol tem um leão como o seu mascote. O Vene Casagrande, que já tá super habituado ao SBT, essa coisa meio totoca da cabeça, vem um leão, daqui a pouco vem outro animal aqui, daqui a pouco vai chegar. Né? E é um urubu. O que será que vai acontecer nesse estúdio? Esse chuta gol? Ô, Vene, essa foi uma sonora que deu o que falar na semana passada. Não essa, que a gente viu, que a gente já escutou agora no início do programa, que ele falou, pode me cobrar sobre finalizar menos no jogo lá no Uruguai e acertar o gol, né? E aí ele falou, não, eu projetei. Aliás, ele não deveria ter falado a primeira sonora, né? Porque você se coloca no lugar de ser cobrado. Concordo. E ele fala, pode me cobrar. Concordo plenamente com você, e na semana passada, tanto eu quanto o Pedrosa mencionamos isso aqui, que ele, de uma maneira até irresponsável e, assim, totalmente desnecessária, chamou uma responsabilidade muito grande pra cima dele. E eu até brinquei com o Pedrosa durante a semana, falei, imagina se o Flamengo é eliminado sem fazer gol, porque ele prometeu o gol, pelo menos. O Flamengo poderia ter sido eliminado, mas fazendo gol, e ele teria cumprido a promessa dele. E eu discordo do Tite plenamente, assim, ele prometeu. A partir do momento que ele vira e fala para o jornalista, que eu não lembro na ocasião qual foi o jornalista, falou para o jornalista, você pode me cobrar? Isso eu entendo como promessa. E o Tite novamente joga com as palavras. Eu não prometi, eu projetei. Assim, com todo respeito ao Tite, faltou uma autocrítica para ele chegar e falar assim, eu prometi, peço desculpas aos torcedores, Sim. Infelizmente não consegui cumprir com a minha promessa e de fato estamos eliminados e vamos buscar o título da Copa do Brasil. Ele poderia muito bem ter mencionado isso. Agora, jogar com as palavras, falar eu não prometi, eu projetei, pô, Tite, não dá. Com todo respeito, não dá. Eu não vou aceitar essa justificativa. E eu acho até que a resposta da pergunta sobre Gabigol foi até pior do que essa daí. Porque ele deu a entender que coloca o Gabigol por colocar. Ah, quando coloca o Gabigol, reclama. Quando não coloca o Gabigol, também reclama. Não, ele tem que colocar o Gabigol por ele entender que pro trabalho dele vai ser melhor. Ele não tem que colocar o Gabigol porque a torcida tá pedindo o Gabigol. Ou parte da torcida, né? Porque a grande maioria nem pede mais o Gabigol. Ô, Pedrosa, você acha que já dá pra dizer que foi um casamento que não deu certo, o Tite com o Flamengo? Ou não? Olha, Fernanda, eu acho que o Já Tite tem o quê? Um ano? Vai fazer um ano dia 3. O Tite já está demitido pela torcida do Flamengo. E isso é muito mais importante do que até ser demitido pela diretoria. Porque quem apoia o time é a torcida. A gente viu a Aeroflá, todo mundo lá conseguindo dar o apoio para os torcedores. O Tite chamou uma responsabilidade para ele que era completamente irresponsável. Ele usar, prometer ou projetar, me desculpa, que ninguém nasceu ontem. Para mim não interessa qual a palavra ele utilizou. Se ele pediu para ser cobrado, ele vai ser cobrado. E ele foi cobrado. Então nesse momento assume a responsabilidade. Fala assim, realmente, eu falei para me cobrarem, eu falei como time, meu time só chutou uma vez no gol, eu fui eliminado na Libertadores, eu tenho feito uma campanha muito ruim dentro da Libertadores e eu tenho que assumir a responsabilidade. Até porque eu sempre falei sobre o Tite aqui. O Tite é muito bom, ele é muito bom. Esse trabalho no Flamengo não define o que é o Tite como treinador, mas o fato ele deixa muito a desejar com um time estrelado, com um time milionário, com um time que tem uma torcida maravilhosa, que joga dentro do Maracanã também. E dentro do Maracanã foi onde ele perdeu essa classificação. Então, assim, na minha visão, eu não vejo nada de acerto no Tite, de tudo que ele falou desde a semana passada. Ele fala as coisas parecendo até um jovem inexperiente. Esse negócio de chamar responsabilidade pra si é coisa de quem começou agora no futebol. Como é que ele vai prometer uma coisa que ele não tem certeza de que vai acontecer? E não controla, então, pra mim, é coisa... Ele foi inexperiente. Faltou combinar com o Penharol. Já, neste programa, vai ter um terceiro jogo de Libertadores. Sabia que tem?
Nessa fase tem. Entre Peñarol e Flamengo. Mais uma. Mas hoje o Flamengo jogando em casa, né, ô Pedrosa? Porque esse programa é uma Fla-Press, né? Ontem o Peñarol comemorou empate, Vernê. Opa! Muito bem. Agora, senhoras e senhores, o terceiro jogo de quartas de final da Libertadores entre Flamengo e Peñarol. Pode entrar, por favor, o time do Flamengo. Ih, caiu! Meu Deus, coitado! Tá com lesão muscular. O que é? Você machucou? Mas o que aconteceu? Não, deixa eu falar. Se você quiser abraçar, abraça aquele rapaz que tá sentado ali, ó. Ali, ó. Ele tá precisando. Gente, ele tá caindo toda hora. O que tá acontecendo? Chuta, bebê? Carlinhos! Vai, garoto, vai, ganha! Que já não sei mais pra que eu tô torcendo. Eu tô confusa. Vai, Gabigol! Eu já tô preocupada. Briguem! Esse leão aí Vai, tá me irritando. Gente, tá toda... Ô, Veneno. Vai pro gol, Boneiro! Mas por que? Soco? O que é que eles estão fazendo? Que show da Xuxa é esse, Lucas Pedrosa? Olha, eu fiquei ansioso ontem pra esse dia, pra esse programa maravilhoso. Não que a gente não tenha feito isso bastante, não me encosta. Você não pode me encostar. Só não me encosta. Não me encosta, não. Pelo amor de Deus. Sabe o que é o mais interessante? Volta pra câmera 1, por favor. É na sua tela da televisão, é só no SBT que você tem o Lion Peñarol, o Urubu do Mengão e o Xaropinho atrás. Não tem em lugar nenhum. Bebe água, Benê, bebe água. Bebe água. Meninos, muito obrigada. Obrigado, hein? Tá bom? Eu espero que eu nunca mais veja a sua cara neste programa, tá? E ó, a gente queria agradecer ao Kaká Personagem Vivo pela presença. E a gente espera que o Leão nunca mais volte a esse programa, tá bom? E não vou ler o TP. Vê o que eles fazem comigo. O que tá escrito ali naquele TP? Obrigado pela presença e a gente espera o Leão de volta após o segundo jogo do Botafogo. Viu como é que eles fazem comigo? Imagina se eu leio isso, garoto. Eu Vai jamais embora. me Agora vestirei tu vai de com- leão, Fernando. Eu não quero mais te ver. Olha a onda. Vai embora. Onda. Arroba Kaká Personagem Vivo. São mais de 300 personagens. Não é a primeira vez que eles vêm aqui. É sempre uma alegria total, tá bom? O capítulo final do Flamengo na Libertadores 2024 foi o reflexo de uma campanha decepcionante do início ao fim. No modo arame liso, a equipe girou a bola de um lado para o outro, sem objetividade, hesitando em finalizar e, como resultado, saiu de campo com um previsível 0-0, sem sequer arrancar um suspiro de entusiasmo da torcida. A eliminação melancólica veio ao fim de uma trajetória marcada por atuações abaixo do esperado, especialmente em jogos fora de casa, onde o time sequer conseguiu vencer. Mesmo as vitórias elásticas vieram contra adversários mais fracos, sem que o Flamengo apresentasse um futebol convincente. Desde o começo, o Flamengo deu sinais de que a Libertadores seria uma dura jornada. Na estreia, um empate frustrante contra o limitado Millonarios, em Bogotá, já demonstrava as dificuldades da equipe. No Maracanã, venceu o Palestino por 2-0, mas o revés no Chile deixou claro que o time não estava em sintonia. Mesmo com rivais tecnicamente inferiores na fase de grupos, o Flamengo chegou à última rodada com chances reais de eliminação, passando de fase sem convencer seus torcedores ou críticos. A sensação era de que a equipe nunca encontrou o ritmo ideal para competir no torneio continental. Nas oitavas, enfrentando o Bolívar, o Flamengo mostrou mais uma vez sua irregularidade. Embora tenha conseguido uma vitória por 2-0 no Maracanã, com um gol nos acréscimos de Léo Pereira, sofreu bastante na altitude boliviana, perdendo por 1-0 e quase comprometendo a classificação. Nas quartas de final, contra o Peñarol, o Flamengo voltou a apresentar um futebol apático, com grandes dificuldades para finalizar. A eliminação veio após 180 minutos sem marcar nenhum gol, encerrando a participação do time na competição de forma vergonhosa e sem brilho. O jogo contra o Peñarol começou até com certa esperança. Logo no primeiro minuto, Plata cabeceou com perigo, mas esse lance foi apenas um vislumbre do que poderia ter sido. Ao longo dos 90 minutos, o Flamengo girou a bola de forma estéril, sem agressividade. As principais estrelas do time, como De La Cruz e Arrascaeta, tiveram atuações muito abaixo do esperado.
Léo Ortiz foi um dos que mais cometeu erros defensivos, enquanto Gerson, apesar de ser o mais ousado em campo, também hesitou nas finalizações. As poucas chances claras vieram em uma cabeçada de Bruno Henrique e um cruzamento de Matheus Gonçalves. A responsabilidade também recaiu sobre Tite, que fez escolhas questionáveis. A pressão por ter um ídolo no banco pareceu influenciar suas decisões. Colocou Gabigol, que claramente não estava em boa forma física ou técnica, comprometendo a estrutura tática da equipe. Além disso, a ausência de Alcaraz, a contratação mais cara da história do clube, gerou questionamentos. Poderia ele ter sido utilizado ao lado de Gerson para dar mais dinâmica ao meio-campo? Ou Matheus Gonçalves poderia ter entrado mais cedo para manter o ritmo do primeiro tempo? A eliminação é o reflexo de uma gestão de futebol que falhou em entregar resultados. Tite, um treinador de renome e com histórico vitorioso, não conseguiu replicar no Flamengo o sucesso que teve em outros clubes. Sua passagem pelo clube ficou marcada pela irregularidade, sem que o time apresentasse um futebol empolgante ou consistente. O título do Carioca foi um consolo pequeno, especialmente para uma torcida que esperava muito mais. Mesmo nesse torneio, o Flamengo teve atuações aquém, escapando por pouco de resultados negativos contra equipes como Vasco e Botafogo. O ano de 2024 promete ser tão frustrante quanto o anterior, independentemente do desfecho da Copa do Brasil.